A palestrante, escritora e mentora de florescimento, Lu Dorini, veio a Maringá esta semana a convite do escritório de advocacia Leder para uma palestra motivacional. Lu Dorini fala sobre a própria experiência de vida. E Lu Dorini está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? E você, Luciana? Um prazer estar aqui com vocês e em Maringá mais uma vez. Que cidade linda vocês Você têm. já veio aqui outras vezes? Então, eu estive em Maringá algumas vezes palestrando para a Cocamar, em alguns ciclos de palestras para mulheres naquele momento. E agora estou retomando para o escritório Sleder e agora uma palestra para todos, né? Homens, mulheres, para toda a equipe. E o que você fala nas suas palestras, Lu? Você conta a sua experiência de vida? A sua experiência de vida inspira outras pessoas? Então, eu fundamento a minha fala na psicologia positiva, da qual eu sou especialista. Por profissão, eu sou contadora. Eu sou contadora de formação, trabalho com contabilidade, mas eu encontrei no meio do meu caminho uma missão de exatamente como a minha história transformar outras histórias. Mas acreditei que eu precisava ter mais fundamentos científicos para conseguir ajudar as pessoas de forma mais eficiente, mais eficaz, né? Porque só contar um exemplo não é tão coerente, né? O bom é você dar o seu exemplo, inspirar, mas dar ferramentas para que as pessoas possam se transformar também. A minha vida, eu acredito que inspire sim, porque eu já nasci com uma diferença, eu já nasci com um probleminha de saúde, probleminha, né, que na época achavam-se que era um probleminha. E, resumindo, eu tenho hoje 25 cirurgias realizadas para continuar viva. E sempre tive um problema estético muito grande, né? Porque era na face, eu tinha uma malformação arteriovenosa gigante na face, o que poderia ter me ocasionado uma reclusão total, né? O que poderia ter me feito uma mulher totalmente desprovida de autoestima, uma mulher totalmente amarga, né? Mas não, eu aprendi desde pequenininha a me amar como eu era, sabe? E isso eu devo à minha mãe. Claro, toda a família ajuda nisso, mas a mãe é aquela que carrega no colo, a mãe é aquela que ensina o beabá, né? E a minha mãe me ensinou que eu era linda como eu era. O meu pai e o meu irmão me ensinaram que eu podia fazer o que eu quisesse fazer da vida, não importava qual era a minha condição. E aquilo nunca me incomodou, sabe? Nunca me incomodou. Então eu vivi com um hemangioma gigante, de repente depois eu posso te mandar algumas fotos para você entender como era. Eu convivi com ele durante toda a minha vida, mas eu fiz ginástica olímpica, eu joguei voleibol, eu era a representante da turma, eu era a melhor aluna do colégio, e fui para a faculdade e continuei nesse mesmo sentido, fui oradora da minha turma, formada, já comecei a dar aulas na faculdade também, trabalho desde os 13 anos de idade, então isso nunca me impediu de nada. E eu acho que é isso que inspira. Porque hoje a gente vê que as pessoas, às vezes, por problemas que poderiam ser pequenos, elas os transformam em grandes obstáculos. E aí não conseguem sair daquilo, né? Elas não conseguem, elas dizem que a vida não flui. É que, na verdade, para a vida fluir, nós precisamos estar em harmonia conosco mesmos, para depois estarmos em harmonia com o mundo, né? É de dentro para É fora. de dentro para fora, é de dentro para fora. Não tem como. Existem variáveis externas que te fazem ter uma vida um pouco mais fácil ou um pouco mais complicada. Mas o que faz você resolver os seus problemas, o que faz você direcionar a tua vida é aquilo que você tem dentro. O que faz você florescer, e esse é o tema da palestra, para o escritório, o que faz você florescer são as características internas.
que nós já nascemos com elas. Todos nós já temos, mas nós podemos trabalhá-las para que elas fiquem mais fortes. No caso, autoestima, otimismo, resiliência, todos nós nascemos, né? E isso, 50% já é do nosso DNA, né? Então já vem lá dos pais e das nossas gerações. Mas 50% pode ser trabalhado. Então não tem como a pessoa simplesmente dizer: ai, mas eu não me amo, porque eu não tenho autoestima, eu nasci assim. Não. Você pode melhorar, você pode se E transformar. como a gente melhora? Como a gente se transforma? Aí é a chave, né? Aí é a chave da questão. As pessoas às vezes me perguntam assim: Lu, mas quando foi a sua chave de transformação? Quando você começou a se aceitar como você era, e aí a sua vida deslanchou? Falei, primeiro, né? Eu não sei exatamente quando foi minha chave de transformação, porque eu não precisei me aceitar, porque eu sempre me amei. Quem se ama não precisa se aceitar, né? Então, quando você encontra o amor que existe dentro de você, quando você começa a se olhar com o mesmo carinho que você olha para os teus filhos, que você olha para o namorado quando você está apaixonada, quando você olha para a tua esposa quando você está apaixonado, aí você consegue começar essa transformação. Porque o que nós olhamos no espelho? Nós olhamos no espelho normalmente para procurar defeitos. Para ver aquela ruguinha que começou aqui, ou para ver aquela celulite, ou a barriga. Os homens também, né, num número muito menor, mas os homens também, às vezes, se sentem incomodados com o próprio corpo, e aí eles começam a se sentir inferiores. Começam a se comparar e se sentir inferiores. E o espelho ele foi feito para ser um amigo, para a gente se olhar, mas se olhar com compaixão, se olhar com carinho, se olhar com amor e ver aquele mulherão que tu é, ver aquele homem de garra que você se tornou. E isso faz a vida se transformar. Isso começa a te dar motivos para você querer sair para a rua, você querer melhorar, você querer ser mais feliz em todos os dias. Aí você começa a correr, aí você muda a tua alimentação, aí você já não quer mais ficar com aquelas pessoas que só reclamam. Você quer ficar com pessoas que agradecem pela vida, e aí todo o teu ciclo se transforma, né? Eu falo que... Desculpa, e esse é um bom hábito, né? Agradecer sempre. Nossa, é um hábito perfeito. A psicologia, ela comprova, né, que quanto mais você agradece, mais presentes você ganha, né? Mais bênçãos acontecem, porque você transforma a tua vida. Eu vou precisar de uma aguinha, Lucy, se vocês puderem. Du, você pode pegar uma água para a gente? Obrigada. Eu falo demais. E aí seca a garganta. Nós estávamos falando dessa questão do agradecimento. Um dia eu até escrevi um texto sobre reclame menos, viva mais. Porque nós temos mania de reclamar. Sabe quando você entra no táxi e não sabe o que falar? Você nem percebe que está reclamando, está reclamando. Está reclamando. Você entra no táxi e você não sabe o que falar, e você diz, nossa, que sol, né? Tá quente hoje. Ou então, ai, essa chuva já começou atrapalhando o meu dia. Você teve fases assim, de reclamar? Eu já tive fases em que eu não sabia agradecer direito, mas reclamona mesmo eu nunca fui. Reclamar por nada, eu nunca fui. Obrigada. Ontem eu estava tomando um chopp com umas amigas daqui, e aí eu falei exatamente sobre isso, né? Eu falei, se você for reclamar que o teu chopp veio quente, tudo bem, é uma reclamação válida, né? Porque você comprou, era para estar gelado para você conseguir beber e com satisfação. Isso é uma reclamação válida. Mas você reclamar do cabelo, porque o seu cabelo é ondulado,
e você queria liso, você reclamar do chefe, você reclamar do colega, você reclamar da esposa, dos filhos, porque o filho fez bagunça em casa. Gente, criança é uma dádiva, filho é um presente, né? Então nós precisamos mudar o foco. Ao invés de olhar para a bagunça que o filho fez, agradecer a Deus porque você tem seu filho com você. Sentar lá no chão, brincar com ele, aproveitar aquele momento. Tá bagunçado? Tá bagunçado, mas tá tudo bem. Participa da bagunça dele, se faz presente na vida dele, né? Porque os acontecimentos da vida, independente do que você pensar, eles vão continuar. Mas o que muda é o olhar que você tem para cada um deles, né? Quando a gente começa a olhar diferente, a nossa vida fica diferente. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, então, voltando então, ao início da sua fala, né, você disse que fez 25 cirurgias ao longo da vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né? Qual é o problema de saúde que você tem e você vai continuar necessitando de cirurgias? Então, Luciana, espero que não precise mais. Eu não tenho ainda como saber. Porque eu vi um vídeo seu, acho que de há um tempo atrás, quando você tinha feito 22 cirurgias. Então, de lá para cá, você fez outras 3. Isso. Nesse ano eu fiz 2. Eu fiz uma em agosto e uma em setembro. E no ano passado eu também precisei fazer 2 cirurgias. As minhas cirurgias começaram com 8 meses de vida. Eu nasci, então, com uma manchinha, assim, na região do queixo, da mandíbula, como se fosse uma picadinha de inseto. Foi isso que eu nasci. E aí, quando começaram a nascer os meus dentinhos, sem diagnóstico nenhum, né? Uma manchinha de nascença. E ficou, né? Ficou. Sem diagnóstico nenhum. Quando eu fiz 8 meses, minha mãe disse que estava me dando uma papinha, né? Estava começando com a alimentação e tal. E eu tive uma hemorragia. A primeira hemorragia na gengiva. Porque ele era por fora, mas a raiz da malformação entrava nos meus dentes. Né? Ela entrava pela raiz dos dentes e aí tomava a gengiva. Então, o que acontece numa malformação arteriovenosa, que é o meu caso? Malformação arteriovenosa, também conhecida por MAV, M-A-V, ou mais popularmente chamada de hemangioma. As pessoas chamam de hemangioma, mas hemangioma é uma outra coisa, parente, mas é uma outra coisa. Então, com 8 meses, quando eu tive essa hemorragia, os médicos fizeram uma cirurgia às pressas para pontear a minha gengiva e parar o sangramento, mas sem saber o que eu tinha. Aí, lá por 3 aninhos, 4 aninhos, já começou um volume externo, pequeno, discreto, mas já começou um voluminho que ele foi aumentando. E aí os sangramentos começaram a aumentar também. Os sangramentos se tornaram recorrentes, principalmente nas madrugadas. Por muitas e muitas vezes eu acordei com a boca repleta de sangue ou me afogando com o meu próprio sangue, às vezes já com bolas de sangue no travesseiro, e a minha mãe já ali do lado. Sua mãe é uma guerreira, hein? Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é uma leoa, em defesa dos filhos sempre. E aí, na fase infantil ainda, os médicos disseram, não, você tem um hemangioma, porque lá atrás, a classificação de todas as anomalias vasculares era hemangioma, chamavam de hemangioma. Mas se você for procurar hemangioma na literatura, é um tumor benigno. E não é o seu caso. Não é o meu caso. Né? O hemangioma ele seria retirado facilmente, no caso, né? Se fosse só localizado, tal. Esse tumor benigno ele poderia ser retirado facilmente. O que um médico tentou fazer quando eu tinha 14 anos. Ele achou que era aquela carne morta. E que você seria retirado. Que ele retirava e o meu rostinho ficava perfeitinho. E quando ele foi cortar, que ele viu que não era
digamos, um hemangioma cavernoso, que eles chamavam na hora, que era esse sem vascularização, mas que no meu caso era artério-venoso. O que é essa malformação? É o emaranhado de vasos. São vasos desnecessários. Nessa região, talvez eu tivesse, sei lá, 10 vasos. Só naquela malformação eu tinha mais de 200 vasos. Nossa. Emaranhados em novelos, e que no meu caso eram alimentados por 4 artérias. A artéria que vinha do cérebro, a artéria de baixo, a artéria do lado. Então imagina o fluxo disso. E eu vivi com esse fluxo ali por muitos anos. Então, quando esse médico fez essa cirurgia mal sucedida, e como eu acredito que tudo tem seu propósito, eu fui lá procurar um rostinho de Barbie. Porque eu tinha de 13 para 14 anos, eu queria namorar como as outras meninas namoravam, as minhas colegas já estavam, né, com os seus namoradinhos, eu ainda não tinha, e eu achava que era aquilo que estava me impedindo, apesar de eu me sentir linda, mas eu sabia que eu era diferente, né? E quando ele fez essa cirurgia, aí nós descobrimos qual era o real problema. Então, teve o seu ponto positivo também, porque aí nós descobrimos o que eu tinha. Apesar de eu sair de lá com 16 pontos, porque ele ia dar 2 pontos no queixo e tirar. E eu saí do hospital com 16 pontos, porque ele precisou abrir inteira para poder cauterizar e não me deixar morrer na sala, né? Eu saí de lá e fui em busca de vasculares, que aí me deram o diagnóstico correto, e aí eu comecei a busca por tratamentos, né? Na época não tinha. Infelizmente, eu fiz arteriografias e tal, e os médicos me disseram que não tinha o que fazer. Mas aí depois, com 21 anos, praticamente nos dias da minha formatura, eu comecei com hemorragia de novo. Fazia muito tempo que não sangrava a minha gengiva, e começou a sangrar. Mas não era um sangramento de quando você machuca a gengiva escovando os dentes. Ou mordendo alguma coisa mais dura, mais áspera. Era um sangramento como se você tivesse tirado o siso. Sabe? Ele começa a sangrar com muita força, porque era arterial, né? Então, naquele momento, eu passei 5 dias sangrando. E eu não queria ir para o hospital. Porque no outro exame, os médicos já tinham me falado que se fosse mexer, eu poderia morrer na mesa. Né? Então, eu não queria ir para o hospital, eu queria viver. Mas naquele momento, eu precisei ir para o hospital. E o médico me disse, olha, você está correndo risco de morte, mas não é em fazer a cirurgia, é em continuar vivendo assim. Mesmo assim, eu voltei, fiz a minha formatura antes, né? Porque eu pensei, bom, se for para eu morrer nessa cirurgia, primeiro deixa eu dar esse último orgulho para minha família. Né? Eu seria oradora da turma e tal, eu voltei, eu fiz o meu discurso de formatura, eu fiz a minha festa e voltei para Curitiba fazer a cirurgia. Mas eu não sabia que aquela seria a primeira de muitas, né? De inúmeras cirurgias que viriam depois. E passados de um tempo, já tinha feito algumas outras cirurgias, eu precisei extrair os meus dentes de baixo, quando descobrimos que, né, a MAVE entrava pela raiz dos dentes. Depois eu precisei extrair os de cima, porque os de cima machucavam a gengiva embaixo, também poderia ser um problema. E mais tarde o médico descobriu um tratamento que seria muito bom para mim, que seriam as embolizações, com um produto chamado Onyx. E aí nós começamos a embolizar. O que seria isso? Sabe quando os médicos tratam as varizes? Que colocam uma espécie de uma espuma dentro de cada vasinho lá, e a varize meio que vai diminuindo, aquele vaso vai diminuindo, varicoses, essas coisas. Eles fizeram mais ou menos isso comigo, só que com um produto que não secava o vaso, ele concretava o vaso, né? Então, pelo cateterismo, e foram vários, eles entravam com o produto e iam fechando
de todo aquele novelo de veias, eles iam fechando, 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 fechando. E isso funcionou por muitos anos. Funcionou por uns 11 anos, mais ou menos. Nesse período eu tive uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, porque apesar de eu ser extremamente positiva, alto astral, olhar para o lado bom, eu tinha muito medo. O medo me acompanhava, né? E naquele momento o medo ficou menor, porque eu sabia que os vasos estavam ali, mas eles estavam sem tanta vascularização. Porém, em 2021, pandemia, eu precisei fazer mais uma embolização, porque o médico achou que estava crescendo na região da boca e tal, a gente precisava fazer mais uma. E depois de feita essa embolização, eu acho que foi um excesso de produto, e aí os sangramentos recomeçaram, e recomeçaram fortes. E aí no dia 17 de maio de 2022, porque essa cirurgia foi final de 2021, eu estava trabalhando normalmente na Câmara. No outro dia eu iria para São Paulo para consultar um médico novo que eu tinha conhecido, né, de uma equipe que só trata malformação. Eu estava trabalhando normalmente e, de repente, eu estava com uma casquinha aqui no queixo, que tinha dado um sangramentinho, já fazia dias, né? Só estava aquela casquinha. Aquela casquinha se rompeu e eu tive uma hemorragia de como que chama? De artéria central. Eles falam que é uma hemorragia que em 5 minutos pode me levar à morte. E eu falei isso para os meus colegas quando eu vi a quantia de sangue e naquela pressão, naquele sangue contínuo, eu falei, eu estou morrendo. E eu achava mesmo que estava morrendo. Mas eles me levaram para o hospital. Mangueirinha, onde eu moro, é uma cidade de poucos recursos, né? Uma cidade muito pequena, muito acolhedora, muito bonita, mas muito pequena ainda. Aí de lá me mandaram para Pato Branco, de ambulância. Pato Branco é o nosso polo de saúde, e lá eu tinha o meu médico vascular, que trabalhava em conjunto com os médicos de Curitiba. Lá ele me deixou em observação, mas com um curativo compressivo que parecia um capacete, né, para não sangrar. E à tarde, quando eu já estava procurando avião para São Paulo, ocorreu a segunda hemorragia do dia, mais forte que a primeira. Eu sobrevivi porque eu precisava sobreviver. Porque eu acredito que eu tinha alguma coisa para fazer aqui ainda. Mas eu entrei em choque hipovolêmico, ele me levou para a cirurgia, né, quase sem sangue nenhum no corpo, mas ele conseguiu me manter viva. E 14 dias depois eu estava indo de UTI aérea para São Paulo, e lá o médico fez uma ressecção que foi extremamente surpreendente para mim. Eu não imaginava poder fazer isso. E mesmo só encarei a cirurgia porque era vida ou morte, né? Por estética eu não encararia. E aí esse ano a gente precisou fazer mais 2, porque quando ele fez a ressecção a pele ficou muito fininha, né? Ele tirou aquela MAVE, não na sua totalidade, mas ele tirou tudo que ele pôde tirar. Ele tirou o produto que estava ali, e aí inflamação. O produto tinha causado uma inflamação. Então, tudo isso ajudava no sangramento, né? Ele tirou e fechou com a pelezinha que tinha ali mesmo, né? Uma pelezinha fraquinha. E agora, Lu? E agora, nesse ano, nós fizemos 2 cirurgias. Certo. Uma para colocar um expansor no meu pescoço e criar pele, e a outra para retirar mais um pouquinho da MAVE que estava ali e trocar a pele. Trocar aquela pele fininha sensível por uma pele saudável, que hoje você vê ainda avermelhada, mas não é o vermelho da MAVE, do hemangioma, mas sim a coloração de uma pele que foi fabricada, né? Digamos assim. Lu, eu tenho pouco tempo agora, mas eu precisava só para encerrar uma última resposta sua. Qual é a principal mensagem que você deixa aos nossos ouvintes, ao seu público? Principal mensagem:
Não se compare, se ame, não reclame, agradeça. Comece a fazer isso e certamente, independente dos problemas que afligem o seu dia, a sua vida vai mudar. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer, Luciana. Abraço para todos. Nós conversamos com a palestrante, escritora e mentora de florescimento, Lu Dorini, que veio esta semana a Maringá a convite do escritório de advocacia Sleder para uma palestra motivacional.